A última liberdade, o poder de escolher nossa atitude. Nos campos de concentração nazistas, Viktor Frankl descobriu uma verdade fundamental sobre a condição humana, que transformaria para sempre nossa compreensão da psicologia. Enquanto os prisioneiros eram despojados de absolutamente tudo, suas roupas, seus pertences, seus cabelos, seus nomes reduzidos a números tatuados na pele, Frankl percebeu que restava algo que nenhum algoz poderia confiscar. Havia uma fortaleza interior que permanecia intocada, mesmo nas circunstâncias mais degradantes, uma cidadela que os guardas da SS jamais conseguiriam invadir. Essa última liberdade humana, como Frankl a chamou, consiste na capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de qualquer conjunto de circunstâncias. Os prisioneiros eram meros cidadãos comuns, mas alguns deles provaram que é possível erguer-se acima do destino externo, ao optarem por serem dignos do seu sofrimento. Frankl testemunhou homens que caminhavam pelos barracões oferecendo palavras de consolo aos companheiros, dividindo seu último pedaço de pão, mantendo a dignidade mesmo diante da morte iminente. Essa liberdade interior, reconhecida tanto pelos antigos estoicos quanto pelos existencialistas modernos, assumia um significado vivido e visceral na experiência do campo. O que esta descoberta revela é profundamente libertador para qualquer pessoa que enfrente adversidades em sua vida. Ela nos ensina que, embora não possamos sempre controlar o que nos acontece, sempre podemos escolher como responder ao que nos acontece. Frankl viu prisioneiros que, apesar de toda a brutalidade, mantinham um senso de propósito e humanidade, enquanto outros, nas mesmas condições externas, sucumbiam ao desespero e perdiam toda a esperança. A diferença não estava nas circunstâncias, mas na resposta interior a essas circunstâncias. Esta lição transcende os muros de Auschwitz e se aplica a cada momento de nossas vidas em que nos sentimos impotentes diante do destino. O porquê que sustenta qualquer como. Uma frase de Nietzsche ecoava constantemente na mente de Frankl durante os anos de cativeiro. Quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. Esta sentença filosófica ganhou uma validação empírica brutal nas condições extremas do campo de concentração. Frankl observou sistematicamente que os prisioneiros que conseguiam conectar seu sofrimento a um propósito maior, reencontrar um ente querido, completar uma obra inacabada, cumprir uma missão específica, tinham chances significativamente maiores de sobreviver às provações desumanas. O próprio Frankl encontrou seu porquê na determinação de reescrever o manuscrito científico que lhe fora confiscado ao chegar em Auschwitz. Durante a febre do tifo, quando a morte parecia certa, ele rabiscava anotações em pedaços de papel, reconstruindo mentalmente sua teoria. Esta tarefa futura, esta razão para viver, funcionava como uma âncora que o mantinha conectado à esperança, mesmo nas horas mais sombrias. Ele visualizava-se num futuro distante, diante de um auditório iluminado, apresentando suas descobertas sobre a psicologia do campo de concentração. E esse truque mental lhe permitia transcender momentaneamente o sofrimento presente. A contraparte desta observação era igualmente reveladora e trágica. Frankl relata o caso de um compositor que sonhou com uma voz profética, anunciando que a guerra terminaria para ele em 30 de março. Enquanto acreditava nessa data, o homem mantinha-se forte e cheio de esperança. Mas quando o dia se aproximou e as notícias da guerra não traziam sinais de libertação iminente, ele desmoronou. Em 29 de março, foi atacado por febre alta. Em 30 de março, entrou em coma. Em 31 de março, estava morto. A conexão entre o estado emocional e a capacidade imunológica do organismo ficou tragicamente demonstrada. Quem perdia seu porquê, perdia também sua capacidade de resistir. A vontade de sentido, o verdadeiro motor da existência. Frankl propôs uma revisão fundamental das teorias psicológicas dominantes de sua época, enquanto Freud situava a busca pelo prazer como motivação primária do ser humano e Adler enfatizava a vontade de poder. Frankl identificou algo mais profundo e mais essencialmente humano, a vontade de sentido. Esta não é uma racionalização secundária dos instintos, nem uma formação reativa ou sublimação, mas sim a preocupação primária e mais fundamental da existência humana. O ser humano não busca primeiramente o prazer ou o poder, ele busca uma razão para ser feliz, uma causa pela qual viver. Esta descoberta foi corroborada por pesquisas que Frankl conheceu posteriormente. Um estudo com estudantes universitários revelou dados impressionantes. Quando perguntados sobre o que consideravam muito importante em suas vidas naquele momento, apenas 16% responderam ganhar muito dinheiro, enquanto 78% afirmaram que seu principal objetivo era encontrar um propósito e sentido para a minha vida. A vontade de sentido não é uma invenção filosófica abstrata, mas uma realidade psicológica concreta que
pulsa no coração de cada ser humano, especialmente entre os jovens que buscam orientação para suas vidas. Quando essa vontade de sentido é frustrada, surgem consequências que Frankl denominou frustração existencial. As pessoas sentem um vazio interior, uma sensação de que suas vidas carecem de direção e propósito. Esta frustração pode manifestar-se de diversas formas, através da busca frenética por prazer, da agressividade, do tédio crônico, ou mesmo do recurso às drogas e outros comportamentos autodestrutivos. O que parece ser um problema psicológico individual revela-se na verdade como um sintoma de uma crise existencial mais ampla que afeta sociedades inteiras na era moderna. Quando o sofrimento ganha sentido, ele se transforma. Um dos pilares mais revolucionários da logoterapia é a afirmação de que o sentido da vida é incondicional. Isso significa que a vida pode ter sentido mesmo nas circunstâncias mais miseráveis, incluindo o sofrimento inevitável. Frankl deixa perfeitamente claro que não está fazendo uma apologia do sofrimento. Quando o sofrimento pode ser evitado, a coisa significativa a fazer é eliminar sua causa. Sofrer desnecessariamente não é heroísmo, é masoquismo. Porém, quando o sofrimento é genuinamente inevitável, quando não há como escapar da dor, encontrar sentido nesse sofrimento pode transformá-lo em uma conquista humana. Frank ilustra este princípio com o caso de um médico idoso que o procurou 2 anos após a morte de sua esposa, tomado por uma depressão profunda. O psiquiatra fez-lhe uma pergunta simples: o que teria acontecido se o senhor tivesse morrido primeiro e sua esposa tivesse sobrevivido? O médico respondeu que isso teria sido terrível para ela, que ela teria sofrido imensamente. Frankl então observou: veja, ela foi poupada desse sofrimento, e foi o senhor que a poupou, mas agora tem que pagar por isso, sobrevivendo e pranteando-a. Naquele instante, o sofrimento do médico ganhou sentido. Ele estava carregando a dor para que sua amada não precisasse fazê-lo. Não houve mudança nas circunstâncias externas, mas a mudança interior transformou completamente sua relação com o luto. Esta perspectiva oferece uma dignidade extraordinária ao sofrimento humano. A filosofia de higiene mental predominante nas sociedades ocidentais enfatiza que as pessoas deveriam ser felizes, que a infelicidade é sintoma de desajuste. Esse sistema de valores acaba adicionando ao fardo da infelicidade inevitável a culpa de ser infeliz. A logoterapia, em contraste, reconhece que existe grandeza na capacidade humana de transformar uma tragédia pessoal em triunfo, de converter o sofrimento em realização. O ser humano que sofre com bravura um sofrimento inevitável não está doente, está sendo profundamente humano. O vazio existencial, a doença da era moderna. Frankl identificou um mal que se tornaria cada vez mais prevalente nas sociedades industrializadas: o vazio existencial. Este fenômeno manifesta-se como um sentimento difuso de que a vida carece de sentido e propósito, uma espécie de tédio crônico que nenhuma distração consegue preencher. Estatísticas alarmantes confirmam a extensão do problema. Pesquisas indicam que quase 30% das populações em sociedades desenvolvidas afirmam sentir falta de sentido em suas vidas. Esse vazio não é simplesmente um sintoma neurótico, é a expressão de uma crise existencial que afeta milhões de pessoas. As raízes deste vazio podem ser encontradas, segundo Frankl, numa dupla perda que caracteriza a condição humana moderna. Diferentemente dos animais, o ser humano não possui instintos que lhe digam automaticamente o que deve fazer. E diferentemente dos nossos antepassados, não temos mais tradições consolidadas que nos indiquem claramente o que devemos fazer. O resultado é que muitas pessoas não sabem o que querem fazer com suas vidas, oscilando entre 2 extremos: o conformismo, fazendo o que os outros fazem, ou o totalitarismo, fazendo o que os outros mandam. Ambos representam fugas da responsabilidade de encontrar o próprio sentido. A neurose noogênica, termo cunhado por Frankl, designa aquelas neuroses que têm sua origem não em conflitos entre impulsos instintivos, mas em problemas existenciais, especialmente na frustração da vontade de sentido. Esta categoria diagnóstica representa uma contribuição significativa à psiquiatria, pois reconhece que nem todo sofrimento psíquico tem raízes em traumas da infância ou conflitos inconscientes. Algumas pessoas sofrem simplesmente porque suas vidas carecem de direção e propósito, e para esses casos, a terapia apropriada não é a psicanálise tradicional, mas uma abordagem que ousa penetrar na dimensão especificamente humana da existência, a busca por sentido. A autotranscendência, indo além de si mesmo. Uma das descobertas mais importantes de Frankl é que o ser humano se realiza precisamente quando vai além de si mesmo, quando se esquece de si em dedicação a uma causa ou no amor por outra pessoa.
Esta capacidade de autotranscendência é o que nos distingue como seres humanos. Observando os prisioneiros que sobreviviam com maior resiliência, Frankl notou que eram aqueles capazes de direcionar sua atenção para algo ou alguém fora de si mesmos, seja a imagem de um ente querido, uma missão por completar, ou mesmo a beleza efêmera de um pôr do sol sobre a paisagem desolada do campo. O próprio Frankl vivenciou profundamente esta verdade, através do amor por sua esposa. Durante as longas marchas forçadas no frio cortante da madrugada bávara, enquanto seus pés feridos sangravam dentro dos sapatos encharcados, sua mente escapava para conversas imaginárias com ela. Não importava se ela ainda estava viva ou não, a presença espiritual dela era tão real e tão fortificante quanto se ela estivesse fisicamente ali. Naqueles momentos, Frankl compreendeu a verdade cantada por poetas e proclamada por filósofos. O amor transcende a existência física da pessoa amada. O amor encontra seu sentido mais profundo não no ser físico do outro, mas em seu ser espiritual, em seu eu interior. Esta orientação para fora de si mesmo tem implicações terapêuticas importantes. Frankl observou que quanto mais uma pessoa se esforça diretamente para alcançar o prazer ou a felicidade, mais esses objetivos se esquivam. A felicidade não pode ser perseguida. Ela deve acontecer como efeito colateral de uma dedicação a algo maior que a própria pessoa. O mesmo vale para o sucesso. Quanto mais o transformamos em alvo obsessivo, mais ele nos escapa. O caminho para a realização pessoal passa paradoxalmente pelo esquecimento de si em favor de uma causa que vale a pena ou de uma pessoa que amamos. O otimismo trágico, dizendo sim à vida apesar de tudo. A terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia, culmina numa postura existencial que Frankl denominou otimismo trágico. Este conceito representa a capacidade de manter uma atitude afirmativa diante do que ele chamou de tríade trágica da existência humana. A dor que não pode ser evitada, a culpa que carregamos por nossas falhas e a morte que aguarda a todos. Ser tragicamente otimista não significa ignorar o lado sombrio da vida ou fingir que o sofrimento não existe. Significa encontrar razões para afirmar a vida precisamente porque reconhecemos plenamente seus aspectos trágicos. O otimismo trágico transforma criativamente cada elemento da tríade em algo positivo. O sofrimento inevitável pode tornar-se uma conquista e uma realização humana, quando enfrentado com dignidade e coragem. A culpa oferece a oportunidade de mudança interior, de nos tornarmos pessoas melhores do que éramos. E a consciência da morte, longe de paralisar, funciona como incentivo para realizarmos ações responsáveis enquanto ainda temos tempo. Cada momento torna-se precioso, precisamente porque sabemos que é irrepetível. Cada escolha ganha peso porque reconhecemos sua natureza definitiva. Frankl encerra sua obra com uma proposta simbólica poderosa: a construção de uma estátua da responsabilidade na costa oeste dos Estados Unidos, para complementar a estátua da liberdade na costa leste. Esta imagem captura a essência de sua mensagem. A liberdade sozinha corre o risco de degenerar em mera arbitrariedade. Ela precisa ser vivida em termos de responsabilidade para realizar seu potencial pleno. O ser humano que Frankl descobriu nos campos de concentração não é uma criatura determinada por forças além de seu controle, mas um ser que, em última análise, decide o que ele próprio é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas também aquele que entrou nelas de cabeça erguida, com uma oração nos lábios. Somos livres para escolher, e precisamente por isso, somos responsáveis por nossas escolhas.